Moraes decide que vender crack por si só não justifica a prisão. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a venda de pequena quantidade de crack por si só não é suficiente para justificar a prisão preventiva. A decisão resultou na soltura de Jairo Dias, preso em flagrante por tráfico de drogas em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso envolve a apreensão de 12 pedras de crack, com peso de 1,7 grama e R$ 119,75 em dinheiro. Dias foi preso sob a acusação de vender a droga a um usuário e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça catarinense, sob o argumento de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e ausência de endereço fixo, já que estaria em situação de rua. O STF ele não poderia analisar a decisão do STJ, mas, como sempre, Moraes mudou a regra. Como ele muda as leis, enfim, o cara é o imperador do Brasil. Depois das negativas de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a defesa recorreu ao lugar mais propício para poder defender vagabundo, bandido, o STF. Embora as decisões monocráticas do STJ normalmente não possam ser analisadas diretamente pelo Supremo, Moraes considerou que o caso apresenta excepcionalidade. Débora, a do batom, lá do 8 de janeiro, né, daquela patifaria, aquela emboscada que armaram para diversos conservadores, pessoas de direita, ela foi aí condenada a 17 anos, mas esse Jairo Dias, né, um cara que estava comercializando ali 12 pedras de crack, né, não havia motivos para sua prisão preventiva. Sem contar outros milhares de casos que a gente tem de apreensão de drogas que o próprio STF ele revogou, né, as detenções, ou seja, polícia e justiça, né, polícia, o serviço de inteligência ele funciona, porém a justiça ela é o contraponto ali do trabalho que deve ser feito a respeito do combate à criminalidade e às drogas. Esse é o Brasil de hoje, que hoje inclusive tem cobra ali se picando, né, o espectro do PT contra a parte dos ministros do STF, né, eles estão ali se bicando, enquanto isso o país afundando, indo de ralo, né, na sua moralidade, na sua legalidade, nas suas leis, né, o país está ladeira abaixo. O Brasil definitivamente assim, nos meus 40 anos de vida, é o período político mais sombrio que eu já pude presenciar. Eu sei que já houveram outros momentos na nossa história, mas o que esses caras fazem com o país é um absurdo. Porém, no vídeo de hoje, falando, né, de justiça, no vídeo de hoje eu trago um vídeo sensacional, né, o Thiago Pavinato ele espinafrando, né, ele descrevendo ali a figura de um dos ministros do STF, Dias Toffoli. Ele simplesmente, com propriedade de causa, pois ele cursou ali a mesma universidade que o suposto ministro Dias Toffoli cursou, e ele simplesmente esculachou a pessoa, né? Olha o naipe, o nível de um ministro da atual cúpula do STF. Vem assistir comigo para você entender, olha só. Eu explico o Toffoli. O que é o Toffoli? O Toffoli, vou deixar claro aqui, cursou o direito. É o mínimo. Aqui nesta mesa todos nós cursamos direito. Sim, sim. Tanto o João, quanto o Cláudio Caivano, quanto eu. Aí ele cursou no Largo São Francisco. Era boa a faculdade naquela época. Naquela época tinha aula. Hoje só tem manifestação política. Hoje está uma tragédia. Nós vamos ver também. Os alunos se formam e chamam o ditador para falar. E aplaudem. Mas na época do Toffoli era uma faculdade boa, porque era a minha época. Então eu sei, eu lembro. O Toffoli, se ele não era o pior, ele está entre os top 5 dos piores alunos do Largo São Francisco. Ninguém sabe como ele se formou. Porque ele, eu não vou falar o que ele fazia lá, mas ele vivia no porão do centro acadêmico ao som de Bob Marley. Sabe Bob Marley? Sei, claro. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Não sei como se formou. Bom, Toffoli se formou, não se sabe como, porque era o pior. Um aluno, para ele ser medíocre, ele teria que ter estudado mais. Um aluno ruim. Advogou em grandes escritórios de advocacia? Não, nunca. Ele prestou concurso público 2 vezes, tomou pau nos 2. Fez pós-graduação? Não. Fez mestrado? Não. Doutorado? Fez doutorado? Não. Escreveu um artigo sequer antes de ser ministro? Nenhum.
Deu aula, não deu pra ver? Não deu aula em nenhum lugar. Não. Não escreveu nenhum livro, nem capítulo de livro. Nem trecho de obra coletiva. E ele mente no currículo do STF. Ele diz que ele é professor convidado da pós-graduação da USP. A USP tem um programa de pós-graduação que personalidades das áreas podem dar aulas como professores especiais por um período de 2 anos. Já faz mais de 2 anos que está lá no currículo dele, que está no site do STF. Ele é professor convidado da pós, que é mentira. Então, assim, nunca foi professor, nunca escreveu um artigo, nunca escreveu um livro, nunca escreveu sequer um capítulo de livro, nunca escreveu nada em coautoria, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez pós-graduação, lato sensu, não foi um advogado de sucesso, não conseguiu ser promotor nem juiz porque levou o pau nos concursos. E na época dele, salvo engano, não tinha nem TCC. A época que ele se formou não precisava nem fazer TCC. Nem TCC tem. Que beleza. Nem TCC. Ou seja, da esfera jurídica, para ele conseguir ser um lixo, o chorume tem que voltar do estado líquido para o sólido. Se não é que ele é só o cheiro do chorume. Isso é mais grave, e o que eu aposto. Mas ele, desde que se formou, porque ele era do centro acadêmico do Largo São Francisco, que era um centro acadêmico, não é? Com todas as benesses petistas. E ele era um cara sempre engajado na política acadêmica de esquerda. Tanto que ele sempre viveu pendurado no saco do PT. Quando o Lula foi presidente, ele se torna AGU, e daí é um pulo para ele ser o primeiro ministro do STF. Não é que sem notável saber jurídico, sem nenhum saber jurídico. O que é inconstitucional. Mas o presidente Lula indicou, o Senado fingiu que sabatinou, e o presidente Lula nomeou. Então, tudo que eu falo é a mais pura verdade. Ah, está me difamando. É tudo público que eu estou falando. Não tem um livro, não tem um artigo, era mau aluno, é tudo público. E a universidade é pública, ainda por cima. Tudo público. Então ele é uma excrescência das excrescências. A primeira grande excrescência, que depois passou boi, passou boiada. E aí agora ele fica dando assim. A Polícia Federal investiga o Master. Aí ele tira da Polícia Federal a análise das provas. Fala assim, eu vou guardar aqui no STF, vai ficar tudo dentro do meu rabo. Não, agora eu vou deixar tudo no rabo do Paulo Gonet. E vou dar para a polícia tanto tempo para ela investigar. Só, não investigou, acabou. Isso num país que nós temos os inquéritos do fim do mundo, e daqui a pouco eu vou morrer com 100 anos, vai ter 50 anos, essas porras desses inquéritos vão estar abertas. Ou seja, a corrupção no Brasil é escancarada, o golpe de Estado é escancarado. Esse ministro é ilegítimo. E a ilegitimidade do Toffoli deslegitima o STF, porque o Supremo só é Supremo pelo notável saber de cada um dos seus ministros. De maneira que nenhuma decisão do Supremo pode ser legítima com um sujeito desqualificado desse como juiz. Ai, Caivano, falei demais. Aí, gente, o padrão de ministro da mais alta corte de justiça do Brasil, o padrão PT de ministro do Supremo, o padrão Brasil de hoje, o padrão Brasil de hoje de ministro. A gente tem gente da estirpe, da laia de Alexandre de Moraes, né, que sequer consegue articular o português corretamente, né, tem uma gramática péssima, relatada ali pelo próprio Tiago Pavinato, que já teve a oportunidade de vivenciar, compartilhar a vida com esse sujeito. Tem gente da estirpe da malandragem, do nível de malandragem de Gilmar Mendes, gente com cara de salafrário, né? Tem vídeos dele na internet, ele fazendo relatos dos seus tempos de advocacia, né? Ele fazendo ali um jeitinho brasileiro de levar a vida. Esses aí são os níveis, né? O nível, perdão, dos ministros do Supremo, da Justiça do país hoje. Né? E tem gente, tem massa cinza, gente para poder bater palma para
esse tipo de presidente, de ministros do Supremo, é o Brasil descendo ladeira. O Brasil ele tem uma grande divisão, um grande problema de existência, que é uma grande parte do país querendo progredir, querendo se tornar referência, querendo se tornar um país produtivo, uma outra massa querendo viver no jeitinho, na malandragem, com Bolsa Família, com auxílio. Realmente é uma guerra de classes. É um país que quer prosperar, né? Um pouco mais da metade da gente que quer prosperar, que é um país melhor, e outra gente que quer sobreviver no jeitinho, na malandragem. Por isso que está lindo para petistas esse mandato, esse desgoverno de 3 anos. O que esse desgoverno fez, cara, em 3 anos? Diz aí nos comentários o que esse presidente fez. E essa justiça que todo dia protagoniza um vexame, né, notícia na mídia, na internet, uma vergonha a justiça do Brasil. Meu nome é Jander Pires. Se você gostou desse vídeo, acompanha a tua equipe, deixa seu like, deixa seu comentário também, o que você achou. Obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.